Hoje eu trouxe um tema respondendo uma pergunta que apareceu no Instagram, tá? Que surgiu lá. A pergunta é a seguinte: se os pais não têm condições e os filhos têm que ajudar a sustentá-lo, como que fica isso? Essa foi a pergunta. E para responder essa pergunta, eu gostaria de explicar o que é saudável, o que é disfuncional, e depois a gente chega na resposta, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tem um ciclo da vida. O processo tem que ser passado com saúde. Por exemplo, a criança no ventre ter receber da mãe os cuidados especiais, as emoções da mãe tá afetando a criança. E depois, quando ela for na fase até de 0 até 9 anos, mais ou menos, que é a pré-adolescência, ela ter direitos de receber as necessidades básicas da criança, que é a aceitação, o amor, a disciplina, a proteção, a segurança. Ela precisa disso porque ela vai estar desenvolvendo as emoções dela para chegar na fase adulta. Então, quando ela pula isso aqui, ela pode se tornar paralisar a criança dela, e ela depois, essa criança, vir formar uma família. Então, preste atenção. Então, essa criança precisa passar por esse ciclo. Todos os ciclos são importantes até chegar na família. Então, nós temos que entender como é importante a criança estar no papel dela, não sair desse papel, porque vai refletir numa coisa no futuro. Então, aqui ela vai receber todas as situações de receber dos pais a energia para desenvolver bem o emocional dela, certo? Então, a hora que chega aqui na adolescência também ela vai ter que ter uma disciplina maior, vai ter que ter uma conversa, um diálogo também de aceitação, de proteção. Continua, para ele chegar aqui no adulto. Então, os pais, a mãe e o pai, tem que estar passando por isso aqui bem, para ela também estar desenvolvendo, dando para o filho o que ela recebeu. Isso aqui é muito importante entender isso. Então, a mãe que vai estar aqui numa fase muito importante aqui é no ventre até 9 anos. Depois da figura do pai, bem forte aqui para liberar, cortar o cordão umbilical emocional. Aqui é o cordão umbilical físico e aqui é o emocional, certo? Se esse aqui não corta, eu vou ficar sufocado e não vou sobreviver. E a mesma coisa aqui. O emocional eu preciso desenvolver e cortar para romper e virar o adulto. Você vê que é o ciclo da vida. Então, o adulto, agora, ele tem uma coisa que ele tem o poder de escolher os pensamentos dele. Ele faz escolhas, ele aprendeu, ele foi treinado, ele tem emoções funcionais que vai administrar a vida dele, administrar os pensamentos, a emoção. Então, ele já pode gerenciar a vida dele. Então, ele já está pronto para casar. Aí vai formar o casal. O que ele chega numa relação do casal, ele tem para dar. E ele vai ter uma relação aqui de troca. Casal é a relação de troca, certo? O casal, quando aqui não está bem resolvido aqui, quando chega no casal, existe um dá mais que o outro. Aí vira uma disfunção. Aí já começa que eu vou explicar um pouco adiante. Mas aqui é na relação de troca. Aí chegou na família. Na família vai nascer a criança. Agora eu vou voltar aqui de novo, ó. Então, esse papai e mamãe passou por esse processo, então ela chegou inteira aqui. Ela chegou com conteúdo para dar para os filhos, certo? Então, essa é o ciclo da vida, certo? A família é que o idoso, ele já criou todos os filhos, ele está colhendo os frutos, ele está na colheita, ele não tem que cuidar mais de ninguém, ele está agora numa fase de só colher. E também de não ser pesado para os filhos, certo? Esse é o ciclo da vida. Ele é resolvido, porque ele passou por todas as etapas certas. Esse é o ciclo da vida, da saúde, tá? Então, o que acontece, eu queria falar sobre essa parte aqui, ó, de pai, mãe, tá numa hierarquia aqui, ó. Eles estão na mesma linha. O pai e a mãe estão na mesma linha de autoridade sobre os filhos.
Filhos estão debaixo dessa autoridade, certo? O que acontece aqui quando esse pai e a mãe estão bem? Esses filhos estão recebendo, está caindo como a água da cachoeira. A água da cachoeira está caindo sem gastar energia nenhuma. A lei da gravidade está fazendo a água fluir natural. Então o amor, a energia para cuidar, para aceitar, para dar segurança, ela flui leve. É um dom que os pais têm, já nasce com isso. Então, ela nasce e ela tem que ser desenvolvida na criança, mas o pai tem uma unção, um dom especial que é inato dela, ela criar essa criação, ela já tem esse dom, mas se ela foi uma criança saudável, ela passou pelo ciclo, ela não vai ser pesada para os filhos e ela vai cumprir bem esse papel, né? Então, esse é o perfeito. O perigo é quando os pais estão em situações difíceis, não estão conseguindo aqui na família cuidar dos filhos, essa criança vai perceber. E essa criança, ela vai querer subir, emocionalmente falando, fisicamente ela não vai conseguir, mas ela vai subir ou aqui ou aqui. Aqui ela vai ficar entre o papai e a mamãe fazendo o quê? Unindo o casal. Muitos filhos nasceram para unir o casal. E com isso é pesado. Ela não está unindo, fazendo coisa, mas ela está ali numa emoção preocupada, numa emoção que ela não tem energia. Então ela subiu. A água da cachoeira não sobe. Sobe? Não sobe. Então o que acontece? Precisa de um grupo gerador extra de energia para conseguir fazer a água subir. E aonde que a gente vai arrumar essa energia? Está roubando do corpo da criança. Está roubando do nosso corpo. Então, essa criança fica aqui, já pegou a energia que ela ia desenvolver o emocional dela. Nesse desenvolvimento, gasta energia, precisa de energia, ela cuidando, a mãe cuidando e ela recebendo aquilo. Ela precisa de uma energia para ela mesma. Então, ela está tirando essa energia para ficar no papel errado. É como se ela está o tempo inteiro em luta ou fuga, olhando o que está acontecendo, estado de alerta da casa, ela está observando aquilo. É muito comum isso, infelizmente. É o que mais acontece com todos nós, as disfunções, lamentavelmente. Mas olha um perigo pior aqui, que é o que a gente vê muito acontecendo. Quando sobe e fica na autoridade, acima dos pais, viram pais dos pais. Esse é o pior. E eles ficam até mandões, porque a mãe fala, não pode ver a internet agora, sai do celular. Não tem poder, é ele que manda. Não, eu vou ficar. Não é assim que está a geração de hoje? Então a maioria está no papel errado, está aqui em cima, está adoecendo, ele paralisa emocionalmente, vai ser uma eterna criança. Então o que vai acontecer? Essa eterna criança aqui, se é uma mulher, vai ser uma mãe que vai criar filhos, bebês, reis. Ela vai reinar no lar dela, mas vai ser um bebê reinando. Uma criança emocional reinando. Então é lógico que esse lar vai ficar em disfunção. Então nós vimos que esse ciclo da vida ele foi danificado, infelizmente. Nós fomos afastando do Criador, nós fomos afastando dos valores e da força que Deus dá para nós. A gente vai sozinho e foi por vários motivos, que eu não vou falar aqui agora, mas foi ficando o ciclo da vida, não ficou um ciclo bem feito, certo? Então você vê esse filho, hoje a gente vê, teve uma veja que saiu uma vez, um menino enorme e os pais pequenininhos. Eu fiquei impactada. Ele fazendo assim, falando no comando. E isso é muito comum, os filhos estar manipulando os pais. Certo? Então, tem uma coisa que acontece muito forte aqui, que é um perigo muito grande, é quando ele está aqui no comando. Por que ele fica tão poderoso assim? Porque o pai e a mãe, eles estão dando em dose dupla desse amor aí. Ele está dando para a criança interna dele, está cuidando em excesso da criança, que é o filhinho dele, projetando a criança dele que não foi cuidada, não foi amada. Então ele começa a amar demais, começa os sonhos dele realizando através desse filho.
põe no balé, põe no piano, põe a coisa que ele está sonhando, faz a festa de 15 anos que ele não teve. E assim, ele mima esse filho. Esse filho fica muito, recebe em excesso e sem disciplina. Eu só pontuei mais ou menos para ter uma noção para falar como que a hierarquia familiar aqui ficou o quê? Em desordem. E isso adoece. Além de que a gente não cuidar da nossa criança, né, das dores da nossa criança, viu? O corpo vai adoecer. E quando eu estou na hierarquia errada, quando eu não estou, a hierarquia não está sendo obedecida, que papai e mamãe são autoridades que eu obedeço nessa fase. E nessa fase, quando eu estou fluindo, gerenciando a minha vida, fluindo, eu estou honrando e amando meus pais, já fazendo aquilo que eles investiram. Então eu estou como adulto dando conta, fazendo o que eu preciso fazer de maneira saudável. Isso é honrar os pais, né? Então a hierarquia, quando ela foi ferida, ela vai adoecer todo o sistema. Você viu que os filhos ficam doentes, ele paralisa o crescimento emocional dele. Vai ser uma eterna criança emocional. Corpo de adulto é o que a gente vê demais, infelizmente. Então, todos nós vivemos essa disfunção. E por isso existe a terapia hoje. Nossos pais não conheciam essa terapia sistêmica familiar, nem tinha escola para a família, como ser pai, como individualizar certo e ser um adulto responsável. Hoje tem. Nós temos a chance de fazer, nós estamos fazendo a transição, nós estamos fazendo a transição de fazer certo, aquilo que a gente nem aprendeu. Esse é o desafio que nós estamos vivendo, tá? E nós vamos conseguir. Agora eu vou responder, né, que esse sistema que ficou em desordem e adoece, vou responder a pergunta dela, tá? Então ela fala, se os pais não têm condições, né? Então a energia dela, ela está que eu entendo, ela está aqui na família dela. A energia dela tem que estar aqui, cuidando dos filhos, dando atenção para esse filho, a energia para ela mesma, a energia para os filhos, certo? Então, ela está no sistema que a gente chama de família nuclear. Aqui é a família de origem. Então, os pais é a família de origem e ela está cuidando da família nuclear. Nós não temos energia para cuidar de dois sistemas, né? Então, fica muito difícil você ter a energia para cuidar de você mesmo, né? Do sistema nuclear e da família de origem. Então, não no projeto de Deus, do Criador, o idoso, ele está aqui cuidando dele mesmo, ele não vai ser pesado. Aqui nunca teve que filhos cuidam dos pais, nem quando os pais estão idosos. Porque o certo é que os pais cuidem da sua saúde, das suas emoções, para a criança, da sua criança, para não ter o corpo adoecendo e nem o corpo dizendo não. E ele saudável, ele vive em unidade, e celebrando a união com a família, mas sem ser pesado. Esse que é. Então, na pergunta que eu quero responder, a minha sugestão é que continue ajudando. Não vai parar. Se a mãe necessita, a mãe, ela precisa sustentá-lo, né? Como é que fica? Eles não têm condições, ela continua, você continua, certo? Mas tem um processo que tem que acontecer. Precisa ter consciência do papel errado que ela está. Ela está subindo, a água está subindo, ela está tirando uma energia do corpo dela, uma energia extra, certo? Então, é um processo da conscientização, vai ajudar muito dela saber. Então, a minha sugestão é cuidar da sua saúde. Cuide da sua saúde, cuide de você, do seu físico, do seu emocional e do seu espiritual. Cuida, porque você vai precisar de uma energia acima da sua, tá? Então busque ajuda de profissionais, busca ajuda de pessoas e busca ajuda principalmente do seu Criador, de Deus. Sabe por que eu falo isso? É porque senão seu corpo vai dizer não. O corpo vai dizer não porque essa parte de não se cuidar e só dedicar, eu tive experiências de ver que os filhos que cuidavam de pais com Alzheimer, que estavam cuidando financeiramente e fisicamente deles, morreram primeiro que os pais. A pesquisa era grande.
tá? E eu queria falar para vocês não desanimar, porque eu vivi isso. O meu corpo disse não. O meu corpo disse não quando eu, criança, percebi o ambiente dos meus pais e ficava em estado de alerta, preocupada. Isso foi vários anos, eu era criança, a filha que mais ficava atenta, preocupada com a minha mãe. E meu corpo disse não, com um tumor no cérebro. E isso foi muito forte, foi uma experiência muito forte. Porque eu fiquei estéril por 7 anos por causa desse tumor. O meu corpo disse não, não é brincadeira, porque eu tinha uma energia que estava sendo gasta muito na tensão sobre o lar. É tão sério isso, que eu saí de uma profissão que eu era outra coisa, engenheira na parte de elétrica, e eu fui para essa área para entender o que tinha acontecido comigo. Por isso eu trabalho nessa área, para ajudar as pessoas a não adoecer, não viver o que eu vivi. Então eu vivi isso aí, e eu precisei de buscar energia extra, eu precisei experimentar o amor de Deus. E eu escutei um dia Mateus 11:28, Jesus falando assim para mim: venham a mim todos vocês que estão cansados e carregando cargas pesadas. Quando falou cargas pesadas, eu senti eu carregando a família inteira. Não só meu pai, minha mãe, mas todos os meus irmãos. Eu era preocupada com 9 irmãos. Então era muito pesado, era uma carga pesada. E Jesus falou assim: vocês que estão cansados e levando cargas pesadas, eu lhes darei descanso. E eu acreditei nisso. Eu acreditei. E sabe o que aconteceu? Eu sobrevivi. E por que eu sobrevivi? Porque Deus curou. Eu tive um contato com Deus tão grande. A minha fé foi tão grande que Ele curou um câncer no cérebro, onde corroeu o osso da célula túrcica, que aloja a hipófise. O tumor foi na hipófise. E Deus curou o tumor e fez de novo o osso em mim. A experiência foi muito grande. Eu busquei uma energia do sobrenatural, uma energia extra. Por isso eu sobrevivi e decidi fazer um novo segmento de terapia sistêmica familiar, de ajudar as famílias. Então, por isso que eu tenho esperança que todos que têm uma pergunta têm uma saída. Eu fui uma que acreditei nisso e sobrevivi. E você também tem chance de não ser tão pesado. De não ser pesado. O segredo é não ser pesado ajudar os pais. Não ser pesado. Entendeu? E como tem várias técnicas disso. Que é aí que nasceu aquele livro, Novos Registros da Mente de Cristo. Novos registros. Eu tirei a crença daquela que salva, porque aqui nasceu a crença de uma salvadora. Aqui nasceu a crença de uma salvadora. Eu estou salvando os pais, estou salvando as famílias. Isso é na nossa mente. A gente não está fazendo nada disso, mas dentro da nossa mente está. E lá nasceu uma que eu não era essa salvadora. Eu era apenas uma filha de Deus, com a energia dele, certo? E nasceu novos registros. Eu tirei as crenças tóxicas e pus a crença de que eu era filha e que eu tinha que ser mãe e que naquele momento era aquilo que eu tinha que fazer. Tem esperança para cada um.